advogado, criminalista, conselheiro seccional e palestrante do Departamento de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor administrativo de benefícios da OAB Prev e foi tesoureiro também, né? Secretário-geral. Secretário-geral da subseção de Pinheiros, por 2 gestões. Marcelo Sampaio Soares. E ele está aqui para vir falar sobre prisões cautelares e liberdade do preso. A palavra é sua, o microfone é seu, a casa é sua. Falar sobre o tema de hoje, prisões cautelares e a liberdade do preso. Um tema sempre muito atual. Hoje em dia, mais atual ainda com a quantidade de prisões cautelares aí da vultosa e midiática Operação Lava Jato, popularmente conhecida como Petrolão. Então vamos falar um pouco, sempre passando umas informações de ordem mais práticas, informações simples, sempre tentando fomentar a reflexão para que os senhores aí, para quem milita na área e para quem não milita, que criem suas convicções e possam aí difundir a questão do processo penal e da pena de prisão. Então o processo penal está se modernizando e é imprescindível uma mudança de mentalidade, né, nesse sentido. É uma busca de equilíbrio entre, por um lado, a exigência de se assegurar o investigado e o acusado, a aplicação de garantias fundamentais no devido processo legal, né, que são a eles inerentes, e a necessidade, por outro lado, de ter uma maior efetividade do sistema persecutório para a segurança da coletividade. Hoje nós estamos atravessando esse problema de modo genérico mundial. De um lado, o garantismo, que é uma questão de você sempre ver o lado dos direitos do cidadão, e, por outro lado, para fazer uma comparação com o direito penal do inimigo, e cada vez mais você restringir direitos para pensar na coletividade. Então, acredito que se você for em curso de pós-graduação, em mestrados, em doutorados, enfim, sempre vai ter essa discussão, e é muito difícil você chegar e atestar o que realmente tem que ser feito, né? Eu, para ser sincero, penso, e você pode pender com facilidade para um lado ou para o outro. Aí a minha questão íntima, por uma questão de formação e por estar vivenciando isso no dia a dia, ainda que eu possa me contradizer, eu ainda sou a favor do garantismo, que eu acho que é o melhor caminho, mas não dá para negar. Se você for fazer uma regressão aí até o atentado das Torres Gêmeas, o terrorismo que vem acontecendo, ou alguns fatos pontuais que ocorreram quando você restringe ou quando você não obedece os direitos, né, por exemplo, um juiz que não foi morto porque uma correspondência de um preso foi violada. Então, até que ponto você tem que concordar ou não com esse tipo de conduta? Mas, enfim. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941, 3 de outubro de 1941, ou seja, completamente ultrapassado. Se você for ver da década de 40 para cá, quantas mudanças tiveram, para falar mudanças assim, bem rápidas, e não tinha televisão na época. Quanto mais internet, quanto mais rede social, quanto mais aparelho celular, então é natural que a sociedade se modernize e que você tenha, né, que nós tenhamos aí que com o tempo, e fazendo as mudanças. Mas as mudanças processuais não são rápidas. Naquela época, na década de 40, um período autoritário, né, nada garantista, nós vivemos aqui numa ditadura no Brasil. A presunção não era de inocência, era uma presunção de culpabilidade, né, na década de 40, e mais para frente, depois de atravessar períodos de guerras mundiais, enfim, na década de 60, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto São José de Costa Rica, iniciou um movimento no sentido de respeitar o ser humano, reconhecendo os direitos à vida, à liberdade pessoal, à proteção à honra, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, livre direito de associação e etc. Embora o Brasil seja signatário dessa convenção, desse pacto, ele descumpria, e aqui entre nós descumpre até hoje.
Em 1988, aí sim foi promulgada a nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, que vai nessa linha do garantismo que eu disse inicialmente, concedendo aí, através do artigo 5º, vários direitos, né, e garantias individuais a todos nós. Daí por diante, nós vivemos um período de conflito entre um código ultrapassado e uma Constituição moderna, uma Constituição aí que dá essas garantias mencionadas. Até então, a prisão era regulamentada com base na década de 40. A partir de 1988, por óbvio, foi necessária aí essa atualização. Então, em virtude do procedimento legislativo, né, para você alterar a lei, que não é rápido, até porque você tem que fazer audiências públicas pelo Brasil inteiro, em termos de legislação federal, para que aí sim você tenha uma alteração. Então, o então ministro da Justiça, na época, entendeu que seria mais fácil, né, o governo, no caso, tentar fazer através do Ministério as alterações do Código de Processo Penal por etapas do que fazer uma alteração só. Achou que seria mais fácil alterar, fazendo várias alterações, ao invés de uma só. Então, com o tempo, a partir de 88, já era sabida essa necessidade e foi acontecendo com o tempo. Então, dá alguns exemplos rápidos sobre isso. Por exemplo, em 1996, foi alterado o artigo 366 do Código de Processo Penal. O artigo 366 diz o quê? Que quando o acusado não é localizado, né, para ser citado para uma ação penal, ele é citado por edital, não sendo localizado, você suspende esse processo e automaticamente também suspende o prazo prescricional. Não conta a prescrição, o processo fica suspenso, uma prerrogativa do juiz, que eu acho muito válida, para que a prova não se perca no tempo, fazer o quê? Você vai e faz uma audiência de produção de prova antecipada, escuta as testemunhas que foram arroladas na denúncia, para que se o réu demorar 20 anos para ser localizado, essa prova já está nos autos. Por que isso aconteceu? Porque até então houve uma avalanche de processos em que os réus foram condenados à revelia. E aí, às vezes, o cidadão, por exemplo, teve o RG roubado, foi processado por um crime que ele mal sabia. Quando ele tomou conhecimento disso, ele já tinha uma condenação contra si e, em vários casos, até mesmo um mandado de prisão expedido. Então, para corrigir isso, essa foi uma alteração que foi feita. Aí, a partir do ano de 2000, outra alteração que foi feita foi a questão do interrogatório. O interrogatório era o primeiro ato do processo e o interrogatório era um ato inquisitivo, era o juiz de direito com o réu. O réu era citado, era o primeiro ato do processo, ia lá, dava a versão dele, muitas vezes sem ter um advogado para auxiliá-lo, um advogado, enfim, para que ele pudesse se defender de maneira ampla. Tanto a defesa quanto a acusação não poderiam interagir, não poderiam fazer reperguntas nesse interrogatório. Então, era um ato privativo do juiz com o advogado, isso foi alterado. Aí depois, esses anteprojetos, teve alteração com relação aos procedimentos, teve alteração com relação ao júri e alteração com relação às prisões. Essa alteração com relação às prisões é a Lei 12.403 de 2011, que é a lei que trata das prisões, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Ela altera os artigos 282 até 350 do Código de Processo. E aí, para deixar claro, o que é uma prisão cautelar? É uma prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A prisão ainda é definitiva. O preso pode ter uma condenação, mas ele pode apelar para o Tribunal de Justiça, então ainda não é uma condenação definitiva, ele ainda é um preso cautelar. Após o trânsito em julgado, passa a ser uma prisão definitiva. Então, essa lei tem 5 pontos que são importantes. A lei que regulamenta as prisões cautelares tem 5 pontos que são importantes eu destacar para os senhores. O primeiro ponto é o quê? Melhorar o sistema carcerário, que é caótico, e continua sendo.
Já é uma preocupação que não é de hoje, já vem há décadas, e a proporção que vem aumentando é muito grande. Então, houve essa preocupação de melhorar o sistema carcerário. E aí, só um adendo, o Brasil, ele gostaria, né, ele está querendo um assento no Conselho de Segurança da ONU. E o nosso sistema carcerário inviabiliza a pretensão brasileira. Então, por isso, a necessidade de melhorar o sistema carcerário. E aí, só fazer principalmente para aqueles que atuam na área de execução, tem um projeto de lei, ou para aqueles que são estudiosos, tem um projeto de lei que é o 513 de 2013. E tem umas alterações muito interessantes com relação à execução da pena. Para aquele que já foi condenado, já teve o trânsito, o processo é encerrado, e aí vai para uma vara de execuções penais, para que sim aí trate do quê? Da execução da pena que já é definitiva. Diante desse sistema caótico, esse projeto de lei prevê o quê? Que são iniciativas muito boas, né? Primeiro, criar centrais informatizadas para controlar as vagas e os andamentos das penas, para reduzir a burocracia. Então acaba, por exemplo, com a exigência do alvará de soltura ser expedido pelo juiz da VEC, da Vara de Execução Penal. Então, o diretor da unidade prisional, quando o preso estiver lá, ele vai ter esse mapeamento. Quando faltar 30 dias para o preso ter direito ao alvará de soltura, o diretor vai comunicar ao juiz da VEC, e quando chegar esse momento, o próprio diretor já põe o acusado em liberdade. Para evitar com um problema grave que existe, às vezes, existe com uma certa frequência, do preso cumprir de ponta a ponta a pena em regime fechado e, às vezes, até mesmo ultrapassar esse prazo, por mais absurdo que possa ser por não ter uma assessoria. Se o estabelecimento estiver lotado, não vai poder entrar mais ninguém. Então, para aqueles que não têm a militância, chega a ter hoje, na média, 3 vezes mais de presos do que pode ter, mais ou menos. Em estabelecimentos com 800, 900 presos, tem mais de 2.000. Às vezes com um enfermeiro só, é uma situação realmente... Está aqui o Rui, que faz parte do Conselho Penitenciário, que pode falar com muito mais propriedade que eu. A situação é muito grave, e isso não é noticiado. Mas, enfim, se o estabelecimento chegar num limite que não pode mais entrar ninguém, o que o estabelecimento tem que fazer? Tem que se fechar com relação a isso e fazer um mutirão. Nesse mutirão vai se verificar aqueles que já têm a condição de ser colocado para fora, que já têm condição de ser solto, e automaticamente você resolve esse problema também e evita esse tratamento completamente degradante e desumano. Para os senhores terem uma ideia, uns 2 anos atrás eu tive a honra de representar a ordem no mutirão carcerário aqui em São Paulo. Então vieram juízes do CNJ, ficaram aqui em São Paulo no Fórum da Barra Funda, analisaram todos os processos de execução e nos primeiros 4.000 processos analisados, tinham 1.000 benefícios a ser concedidos. E tiveram alguns funcionários que, inclusive, tiveram que ser hospitalizados por problema de poeira no olho, de alergia, porque os processos ficavam completamente largados. Tá? Então, essa é a situação. E a Central de Penas e Medidas Alternativas vai ter uma interação com as prefeituras, que vão encaminhar também os presos, né, ou aqueles que vão cumprir penas alternativas, para atividades de escolarização, de trabalho e de tratamento de saúde, fazendo com que a prisão domiciliar, por exemplo, seja aplicado para delitos mais leves. Então, voltando aos 5 pontos da Lei 12.403, que é a lei que regulamenta a questão das prisões cautelares. Primeiro ponto que eu mencionei aqui para os senhores foi a questão do sistema carcerário, melhorar o sistema carcerário. O segundo ponto, adequar o Código de Processo Penal antigo, através dessa mudança, à Constituição Federal, fortalecendo o quê? O princípio da presunção de inocência. Essa talvez seja a iniciativa das mais importantes, essa adequação. E aí aplicar medidas cautelares, que eram medidas cautelares que não eram previstas, aí a grande inovação da lei.
Medidas cautelares de natureza pessoal, distintas da prisão, isso é uma tendência mundial também traçada pelas Nações Unidas. Enquanto a responsabilidade penal não for definida, que não seja aplicada uma medida tão extrema como a pena de prisão. Então, essa medida cautelar vai ocorrer ou ocorre nesse sentido. É uma alternativa de ter um controle do Estado sem que seja através da privação da liberdade e, diga-se de passagem, com a mesma eficácia. Então, a antecipação da pena vai ser através da restrição de direitos e não através da privação de liberdade. Quarto ponto, a utilização da fiança, que em partes pode ser boa, mas em outras partes não está sendo, e depois a gente vai também mencionar isso. E o quinto e último ponto, principal da lei, combater a banalização da prisão provisória. Então, em 1990, 18% dos presos eram presos provisórios. Em 2010, antes da lei entrar em vigor, eram 44%. Quase metade da população carcerária ainda é preso provisório e não tem uma condenação definitiva, e mesmo assim estão lá encarcerados. É um aumento de 1.250 em 20 anos. É uma incoerência completa, até porque é o seguinte, para vários crimes desse, apropriação indébita, furto, homicídio culposo, dano qualificado, porte, disparo de arma de fogo, receptação, para todos esses crimes, o indiciado, por vezes, respondia o inquérito preso, respondia o processo preso, era condenado, e no próprio corpo da sentença, o juiz aplica ainda o artigo 44, para converter a pena privativa de liberdade à restrição de direitos. Ou seja, enquanto está se discutindo se ele é culpado ou não, ele fica preso. E depois que ele é condenado, ele é posto em liberdade. Quer dizer, é completamente incoerente, gerando um gasto absurdo e ainda tendo a imagem que muitos têm do país da impunidade. Não que não seja, por alguns aspectos, mas nesse aspecto específico, para esses crimes, eu acho que é uma verdadeira aberração. Então, doutor Marcelo, pois não. Posso dar um pitaco, Marcelo? Lógico. Até porque, eu vou fazer um comentário e o senhor me corrige. Até porque, e o senhor falou que eu sou do Conselho Penitenciário, né? A gente briga lá no Conselho Penitenciário. Nós somos em 30 conselheiros do Conselho Penitenciário para cobrir o estado todo, perto de 170 estabelecimentos prisionais. A gente não vê o preso de outra visão como um ser humano. A gente abstrai o que ele fez. Ele já está cumprindo pena, ele já foi julgado. A competência de julgá-lo não é do Conselho Penitenciário. Do Conselho Penitenciário é ver se ele está cumprindo a pena em condições dignas de um ser humano. Mas, diante desta realidade que o senhor falou aí, que eles depois respondem presos e condenados, eles são soltos, que faz o juiz com as alternativas cautelares à prisão que não seja o encarceramento? Vou chegar lá. Então vamos lá. As prisões cautelares, a prisão em flagrante hoje, quando o juiz recebe a prisão em flagrante e ao final tem uma bomba, tem uma novidade, bomba não, mas uma novidade grande com relação a isso. Só para deixar os senhores curiosos. Quando o juiz recebe o flagrante hoje, ele pode relaxar se a prisão for ilegal. Ele pode converter em preventiva e aí fundamentamente, tem que fundamentar essa conversão. Ou pode conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Até então, a liberdade provisória tinha que ser requerida por algum advogado. E aí a dificuldade, por um lado, tira um pouco do mercado da advocacia, e aqui nós estamos na casa da advocacia e temos que pensar nos advogados, obviamente, mas, por outro lado, corrige, né, de alguma forma, tenta corrigir essa voltando novamente no sistema carcerário. Então,
para ser mais objetivo, a prisão em flagrante ela perdurava no tempo. Tinha prisão em flagrante, em 24 horas ela tem que ser remetida até o fórum, o juiz do DIPO recebe essa prisão em flagrante e dava um despacho que era o seguinte: flagrante formalmente em ordem. Acabou. Continua, toca o barco, vai lá até a audiência de instrução. Então, às vezes, o juiz vai ter o contato com o preso em 6 meses, em 4 meses. Aí vai depender muito de qual vara ele vai cair. Ainda tem essa, tem que ter sorte para cair numa vara que esteja com o seu trabalho mais redondo, vamos dizer assim. Então, antigamente, a prisão em flagrante perdurava no tempo. Hoje, não. Hoje, a prisão em flagrante, ela dura até o quê? Até o momento que o juiz recebe. Quando o juiz recebe, a partir do momento que ele recebeu e quer manter essa prisão, já é convertida em preventiva na hora. Então, a prisão em flagrante não é que ela deixou de existir, mas ela não perdura mais no tempo como ocorria anteriormente. A prisão preventiva teve uma grande alteração com relação à preventiva e pode ajudar muito aqueles que militam no dia a dia na própria delegacia de polícia. Se às vezes não sabia, se é contratado ou chamado para ter uma delegacia de polícia para acompanhar um flagrante, é muito mais fácil hoje em dia, ou mais prático, pelo seguinte sentido: você sabe qual o crime que está sendo apurado. Se a pena desse crime não ultrapassa os 4 anos, ele não pode ficar preso. Então, a prisão preventiva só pode ocorrer se o crime que está sendo apurado tem uma pena prevista superior, a pena máxima superior a 4 anos. Ou que o indiciado, que o autuado, já tenha uma condenação anterior, e aí não vai entrar, não vai ter essa benesse, vamos dizer assim. E se o crime envolver violência contra a mulher, contra idoso, contra deficiente, contra enfermo, para garantir aí as medidas protetivas de urgência, principalmente aquelas já estabelecidas na Lei Maria da Penha. Então, a prisão preventiva hoje, qual o problema que eu vejo? Se você for ver quais que são aí os pressupostos da prisão preventiva, ou que justificam uma prisão preventiva. A garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução penal. O problema que eu enfrento hoje, que acredito que a maioria dos advogados enfrentam, é que, talvez pelo acúmulo de serviço de juízes, de desembargadores, que é completamente compreensível, e eu tento sempre me colocar no lugar deles, embora eles nunca tentem se colocar no meu lugar, mas a gente tenta fazer essa ginástica até para não olhar só para o nosso umbigo, vamos dizer assim. É até, para dar um outro exemplo, né? Em Cotia ou na Praia Grande, os juízes chegam a ter 15 mil processos para tomar conta. Até para exemplificar isso em número. Você ter 15 mil processos para fazer um trabalho artesanal, que é o que deveria ser feito, para analisar, para evitar algum tipo de injustiça, é muito difícil. Mas, enfim, não é um problema nosso. A gente está aqui para defender a Constituição e para que a lei seja cumprida. Se a lei estabelece isso, a nossa função é essa. Ainda que a gente faça essa análise, eu tenho que passar para vocês aqui, como eu disse no início, para que sirva de reflexão e que vocês tenham mais elementos para chegar à conclusão que os senhores quiserem chegar. Então, o que eu vejo é o quê? Estou falando tudo isso para chegar em que ponto? Que a fundamentação utilizada para a manutenção de uma prisão preventiva, ela é genérica, ela é abstrata. E muitas vezes ela se encaixa em qualquer pedido. Então, para dar mais um dado, 75% dos processos penais são de crime patrimoniais e tráfico de droga. Então, 75% da massa de processos que nós temos, 75%, é muita coisa, é roubo, furto e tráfico. Então, uma decisão de tráfico, genericamente, você vai falar, não, eu vou mantê-lo preso porque se ele estiver solto, ele pode cometer um outro crime. É abstrato, é genérico, você não está analisando determinados elementos, a individualidade daquele que está preso. Diante de um sistema carcerário caótico, mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas é a realidade.
Então, infelizmente, isso é um problema grave e principalmente irreparável. Porque não adianta depois. Eu dei um exemplo de Cotia, eu entrei num caso, já estava praticamente no dia da audiência. Eu entrei com pouco tempo antes. Mas o rapaz era um professor de golfe que ficou preso 1 ano. 1 ano. Para ter a audiência dele. Então ele ficou, da data da prisão até a data da audiência de instrução e julgamento, que hoje, para fazer uma analogia com a Justiça do Trabalho, é a audiência una, tudo é feito no mesmo dia, né? Na mesma audiência se escuta a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, interrogatório do réu, debates orais entre a acusação e a defesa e a sentença. 1 ano. 1 ano. Aí, na audiência, houve a desclassificação. Desclassificação do quê? Do tráfico para o uso. Tá bom, para o porte, melhor dizendo. Do tráfico para o porte. Qual que é a pena do porte, do artigo 28? Advertência. Então, o juiz desclassificou e, na hora, já fez uma advertência. Ó, meu rapaz, não, usar droga não é bom, etc, etc, etc. E acabou, falou, não, doutor, acabou. Eu fico olhando, também eu sou prático, não vai adiantar nada ficar falando, agora eu fico olhando, eu falei, não, acabou? E 1 ano que ele ficou preso? Como fica isso aí? Então, esses são os problemas que o advogado enfrenta e, por vezes, morre prematuramente. A quantidade de advogado que infarta é muito grande. Temos nosso colega criminalista, grande criminalista, defensor das prerrogativas, o conselheiro Otávio, que morreu aí 1 mês atrás, com 48 anos de idade. Advogado combativo, você luta e, infelizmente, é difícil. Prisão temporária não é regulamentada, é uma prisão cautelar, mas não é regulamentada pela Lei 12.403. Mas é uma prisão cautelar. Ela só é decretada na fase inquisitiva, ou seja, na fase de inquérito. Então, na fase de inquérito, cabe a prisão temporária? Cabe. Tá bom, não é na 12.403, mas aonde ela é regulamentada? Não é pelo Código de Processo Penal. Lei 7.960, de 89. É uma lei pequena. E lá diz que pode ser decretada a prisão temporária, desde que imprescindível para as investigações. Cabe desde que haja fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação no rol de crimes pré-estabelecidos na lei, que são crimes graves, obviamente. Crimes roubo, homicídio, estupro, sequestro. O atentado violento ao pudor também existe na lei a previsão, mas o atentado violento ao pudor, que é outro problema grave que a gente encontra hoje em dia, gravíssimo, que foi absorvido pelo estupro. Então, hoje em dia, tudo é estupro. E aí o ato libidinoso diverso da conjunção carnal caracteriza o estupro. E o crime sexual é um crime, talvez o único, que a palavra da vítima tem um peso muito grande, e aí aquela máxima de palavra de um contra a palavra de outro, nesse caso, há condenação, e aumentou em mais de 1000% o número de condenação a estupro. Então, óbvio que é muito grave, mas também é muito grave aquelas mulheres que, de uma maneira ou de outra, usam isso para penalizar, e aí, por mais paradoxal que seja, como a situação se resolve às vezes. Como demora muito, o indiciado, o réu é processado, é condenado, entra com recurso de apelação. Como demora muito para ter esse recurso, nesse meio tempo, às vezes, a vítima vem e se retrata. E aí automaticamente se resolveu, mas durante esse tempo todo ficou no sistema carcerário com a pecha de estuprador. Que é muito grave. É outra questão que é muito complicado hoje em dia. Enfim, a prisão temporária pode ser decretada por 5 dias, prorrogáveis por mais 30, e se o crime investigado, apurado, for considerado hediondo, cabe por 30 dias. Inovação na lei. Prisão domiciliar. Não havia a previsão da prisão domiciliar. A prisão domiciliar poderia ocorrer na execução penal. E agora passa a ter essa previsão. É uma inovação, como o próprio nome já diz, só sai de casa com ordem judicial. É uma prisão domiciliar. Pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar? Pode. Alguns requisitos expressos na lei.
se o réu tiver mais de 80 anos, estiver extremamente debilitado por motivo de saúde, se for uma gestante a partir do 7º mês, ou que a gravidez seja de risco. E tudo isso tem que ser comprovado através de prova idônea. Não basta pedir, tem que comprovar nesses casos e pode pedir o quê? Está com o cliente preso nessa condição, pede a substituição da preventiva pela domiciliar. E aí vem a inovação, que o Rui aqui me falou que é com relação às medidas cautelares, que eu botava uma ficha muito grande nela, não vou mentir. Passei a desacreditar, mas estou tentando acreditar de novo, porque eu acho que a gente tem que ser otimista. Não adianta ser pessimista, não vai resolver nada também. E faz mal para o coração, como a gente disse agora há pouco. Que notícia boa, mas vamos deixar para lá. E aí é o seguinte... A notícia boa é que o Corinthians está ganhando 2-0, gente. Só... Rui, já que você me interrompeu, só o AB para fazer eu perder um jogo do Corinthians. Mas vamos lá. Então, o sistema brasileiro, que era chamado de binário, de bipolar, mais uma vez me colocando no lugar dos juízes, o sistema brasileiro era o seguinte, ou o juiz prendia, ou o juiz soltava. Aí agora a razão da irresignação ou da não concordância. Agora há uma outra opção. Antigamente não. Ou você prendia ou você soltava. Aí foram criadas o quê? As medidas cautelares previstas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Essas medidas cautelares, elas sempre vão ser aplicadas de acordo com o quê? Com a necessidade da aplicação, sendo adequadas ao crime que está sendo investigado. Então é sempre adequação, necessidade, para ver se aplica a medida cautelar. É sempre essa a análise que pode ser feita. E aí as medidas cautelares têm um rol do 319, que ela faz o quê? Ela evita a prisão, como eu disse no início, mais uma vez, para reforçar. Então, ao invés de manter preso, você aplica a medida cautelar. Vossa Excelência aplica a medida cautelar. É isso que a lei prevê, mais uma vez, para quê? Para tentar melhorar o sistema carcerário, para tentar evitar a prisão odiosa antecipada. Tá bom. Para facilitar, pode ser aplicado cumulativamente, não precisa ser uma cautelar. Eu substituo a prisão preventiva por tal cautelar. Não. Se o juiz quiser ficar mais tranquilo, querer ter uma fiscalização mais eficaz, que aplique várias cautelares, mas não prenda antecipadamente enquanto a culpa não for definida. Se nesse meio tempo houver o descumprimento da cautelar, o que pode fazer? Substituir por outra. E aí a prisão é a última ratio, é a última medida, a medida mais extrema que tem que ser é a prisão. Elas podem ser decretadas pelo juiz, as medidas cautelares, pode ser feito a requerimento das partes, as partes podem requerer no processo, tanto o juiz, tanto o Ministério Público quanto o advogado podem requerer, e o próprio delegado de polícia no inquérito pode representar pela cautelar. Para dar um exemplo de medida cautelar representada pelo advogado, um caso que agora está voltando para a mídia, que inclusive vai ter um júri, uma briga fatídica entre palmeirense e corintianos. O Rui estava falando aqui dos gols do glorioso alvinegro do Parque São Jorge. E, infelizmente, a torcida organizada, que não tem nada a ver com o time, acho que, infelizmente, é um problema grave, membros da Mancha Verde e da Gaviões da Fiel marcaram o encontro na Inajar de Souza e morreram 2 palmeirenses. Os corintianos agora irão a júri popular. Estava tendo um inquérito, sendo investigado isso. O que o delegado representou? Enquanto tiver em trâmite, que eles sejam proibidos de frequentar o estádio. Então, isso é uma medida cautelar do quê? De você não poder frequentar o lugar relacionado ao crime. Então, o delegado fez essa representação. O Estado é beneficiado com a adoção dessas cautelares, porque, por um lado, poupa recursos humanos,
poupa materiais indispensáveis à manutenção de alguém no cárcere. Então tem uma série de benefícios. E diminui os riscos e malefícios inerentes ao encarceramento, como doença, estigmatização, entre outros. Então, algumas cautelares, rapidamente, que eu já disse o artigo, mais uma vez, 319. O comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades. Então, o indiciado ou o processado ou acusado, ele vai até o fórum mensalmente justificar suas atividades. Estou morando no mesmo lugar, é uma maneira dele ser fiscalizado, como aqueles que cumprem pena em regime aberto, só que agora na fase ainda inicial. Proibição de frequentar determinados lugares relacionados aos fatos. É o exemplo que eu dei agora há pouco do jogo do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. Proibição de manter contato e distância de determinada pessoa. Quando diz, isso aqui já é na Lei Maria da Penha que existe essa previsão, quando diz proibição de manter contato e distância, não é só o contato físico. Contato telefônico, contato por e-mail. Se tem uma medida cautelar para que o réu, por exemplo, não mantenha contato com a vítima, e ele entre em contato com a vítima, mande um e-mail ou faça uma ligação, isso é caso de revogação ou caso do quê? Descumprimento da medida cautelar. No caso da Maria da Penha, é caso inclusive de prisão. Ainda que o delito seja dos mais leves. Eu já tive caso de prisão em Lei Maria da Penha, do marido, que não era nem uma questão tão grave, mas descumpriu. Por quê? Porque ele queria entrar em contato com a filha. Foi obrigado a manter distância da esposa, que era a vítima, e ele, para manter contato com a filha durante o período da tarde, ligava para ter notícia da filha. Só que a esposa era advogada. Pegou o extrato telefônico, demonstrou, o Ministério Público pediu a prisão e ficou preso. Com crime de ameaça, que tem muita gente que pode falar isso é um absurdo. Mas vejam como é. Outra cautelar, proibição de se ausentar da comarca quando conveniente para a instrução ou para o processo. Então, se te for viajar, se for sair da cidade, tem que pedir autorização para o juiz. Mais uma maneira do juiz poder fiscalizar. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Quando o acusado tenha trabalho e residência fixa. Então, você tem autorização para ir para o trabalho e voltar para casa. Só que você não pode sair. E aí o porquê dos juízes não aplicarem essa cautelar, que é coerente, a fiscalização. Quem vai fiscalizar isso? A Polícia Militar vai ficar indo na casa do camarada e outra. Você vai na casa dele e depois ele sai. Então, o que resolveria? Outra cautelar, que é a tornozeleira. A tornozeleira resolveria isso e a minha... o que eu torço muito para que aconteça, acredito que deve ser natural, que em breve, em todas as varas do Estado de São Paulo, tenha tornozeleira para que seja aplicado dessa forma. Porque hoje a tornozeleira é aplicada em que caso? Em caso ela é utilizada só no caso de execução de pena. Quem está respondendo o processo ainda não tem tornozeleira. É uma questão de licitação, teve uma certa briga, entre aspas, da Secretaria de Administração Penitenciária com a Secretaria de Segurança Pública para ver quem era obrigado a fazer a licitação, etc. E quem sofre, quem está respondendo. O processo, acredito que daqui a pouco isso foi resolvido, mas ainda não foi. Proibição de se ausentar do país, né, com o recolhimento do passaporte. E aí um exemplo de um caso prático, já teve... Qual que é o ideal? Quando tem esse tipo de coisa durante o processo. E a parte, por exemplo, o assistente de acusação que está acompanhando a vítima, que percebe que o réu tem uma condição financeira boa. Então ele fala, para evitar que ele fuja, que ele entregue o passaporte. Quando é feito esse requerimento, para também respeitar a Constituição, a parte que seja intimada, que o réu, através do seu advogado, seja intimado, para se manifestar com relação a isso. Quando o juiz tiver o requerimento de uma parte pedindo para que seja confiscado o passaporte, por outro lado, o que o réu diz sobre isso, aí sim ele decide, respeitando aí o princípio do contraditório. E a fiança. Né? A fiança é mais uma cautelar, a última que eu vou citar,
que veio com uma força muito grande, que por vários aspectos ela pode ser muito boa, principalmente que é uma forma do Estado, através da fiança, já garantir o valor eventual de pagamento da pena de multa. Quando tem uma pena, quando o acusado é sentenciado, ele tem tanto a pena que ele fica sujeito à pena privativa de liberdade ou restrição de direito, e também a multa. Então, para garantir essa multa, essa fiança paga inicialmente, é uma maneira do Estado já ter como garantido o pagamento dessa multa, o pagamento das custas processuais, e também para garantir o quê? O pagamento eventual para a vítima, para a família da vítima. Então tem um caso emblemático que toda vez eu cito, porque também foi o caso que aconteceu logo após e houve aplicação. O caso de uma advogada foi vitimada, e um acidente de trânsito no bairro de Itaim, não me recordo o carro, se era uma Ferrari ou uma Porsche em alta velocidade, bateu na advogada, e ela acabou falecendo, porque o lugar não comportava, e aí foram no 5º Tribunal do Júri, tramita ainda esse processo, e foi aplicada uma fiança de R$300 mil e 6 cautelares, mas não ficou preso. E esses R$300 mil servem para quê? Para pagar a multa, para pagar as despesas que o Estado tem com o custo do processo, e também para já garantir, de uma maneira ou de outra, parte da indenização aí para a vítima. No caso, como é aplicada essa fiança, né? Então, a fiança para quem, mais uma vez voltando para a questão da delegacia, para quem chega numa delegacia naquele exemplo inicial, o crime é apurado até 4 anos, não pode ficar preso, é aplicada a fiança. Qual o valor que está expresso em lei? O valor é de 1 a 100 salários mínimos, ao bel prazer do delegado. É bom, por um lado, você ter essa possibilidade do pagamento da fiança para não ficar preso, mas tem que contar também com o bom senso da autoridade policial. E muitas vezes, pela minha experiência, pelo que eu vi, em várias vezes teve esse bom senso, em várias vezes não. Tem casos de uma senhora que foi presa com 5 quilos de carne, porque furtou 5 quilos de carne, e foi arbitrada uma fiança de R$5 mil. Obviamente, se está roubando, se está furtando carne, não vai ter condição de pagar R$5 mil de fiança, e aí acontece o quê? Continua presa. Infelizmente. Então, para até quando o crime de até com a pena de até 4 anos, aplicada a fiança de 1 a 100 salários mínimos, o delegado que arbitra paga na própria delegacia. E se o crime for com uma pena maior de 4 anos, pode pedir a fiança? Pode, mas aí é judicial. Pede para o juiz de direito, só que o valor muda, de 10 a 200 salários mínimos. No fórum, o valor já é maior, e se a condição econômica recomendar, por isso às vezes é importante instruir através de documentos para comprovar a real situação econômica do indiciado, a fiança pode ser dispensada, como no exemplo que eu disse agora há pouco, acho que é característico, pode ser reduzida em até 2/3, e aí também, principalmente, falei da Operação Lava Jato no início, ela pode ser aumentada em 1000 vezes. Eu, como bom advogado, minha parte matemática é triste, mas vamos lá, 200 salários mínimos vezes 1000 é uma bela quantia, são alguns milhões. 2 milhões. É mais, tá vendo? Você é que nem eu, você também é advogado. Deveria mais 2 milhões. É. Agora, tá vendo? Tudo advogado aqui, não tem jeito. Se alguém tiver a calculadora aí, por gentileza. Já está fazendo ali, ó. Faz aí. Faz aí. 200 milhões. É muito dinheiro. É R$1.000 de salário mínimo, 200 milhões. É isso aí. Muito dinheiro, né? Por causa de 5 quilos de carne? No caso de absolvição, princípio da insignificância. No caso de absolvição, a fiança, o dinheiro é devolvido, corrigido. Se for condenado, perde a fiança. E aí outro ponto. Se por algum motivo foi condenado em primeira instância, recorreu para o tribunal e teve a prescrição, você não vai cumprir a pena, mas não pega a fiança de volta. Não sei se ficou claro, mas essa linha. Você pode, a prescrição beneficia por um lado, mas a fiança de volta não. A fiança pode ser quebrada quando
o acusado for intimado para comparecer de uma audiência, desse exemplo que eu disse dos R$300 mil, foi intimado para comparecer na audiência, não compareceu sem ter um motivo justificado, pede metade do valor da fiança, para forçar que o acusado compareça na audiência. E aí, já quase encerrando, diria o seguinte: se sobrar algum valor, pagou a multa, pagou as despesas, indenizou a vítima, sobrou algum valor, vai para o Fundo Penitenciário Federal, né, demonstrando, mais uma vez, a intenção do legislador de tentar resolver ou minimizar o caos do sistema carcerário. E aí, para finalizar, um tema mais atual, com relação também, que é ligado diretamente à prisão cautelar e liberdade do preso, é a questão mais nova, que é o projeto piloto do CNJ aqui no estado de São Paulo, que é a famosa audiência de custódia, que é o tema da moda. Então não poderia deixar de mencionar aí a questão da audiência de custódia. É um projeto piloto do CNJ, teve o lançamento inclusive aqui, a princípio em uma delegacia da Seccional Centro e uma delegacia da Seccional Sul, no seguinte sentido: para que em até 24 horas após a prisão, o autuado tem que ser levado até o juiz de direito. Eu disse anteriormente que, às vezes, o juiz ia ter o contato com o réu, em casos mais extremos, 6 meses. Eu mencionei o exemplo de 1 ano. O exemplo de Cotia. Foi preso, 1 ano depois, foi ter contato com o juiz. Hoje o contato é em 24 horas. É um projeto piloto e garante o contato aí da pessoa presa com o juiz em até 24 horas, com o objetivo de, principalmente, verificar a legalidade da prisão e a necessidade da manutenção da prisão cautelar, de uma maneira muito mais eficaz. Quais são aí algumas vantagens que eu vejo dessa audiência de custódia? Ela minimiza a possibilidade de prisão ilegal, porque também o delegado já está sabendo, infelizmente a nossa polícia pode ser exemplar por um lado, mas como qualquer profissão, até a nossa, tem bons e maus profissionais, e a gente ainda tem resquícios de ditadura, e a polícia ainda, às vezes, tem uma conduta que não é das melhores, das mais recomendáveis, mas enfim. Minimiza a possibilidade de prisão ilegal, porque o delegado sabe que dali a 24 horas o preso vai estar na frente do juiz. Inibe a prática de tortura, indo na mesma linha. Inibe a prática de tortura, de tratamento cruel e desumano. Como é que você vai bater no camarada, bater no autuado, se dali a 24 horas ele vai estar na frente do juiz? E aí, obviamente, que o policial pode ser punido, né? Respeita as garantias constitucionais. E tem um projeto de lei, o 554 de 2011, que altera o artigo 306, tornando essa audiência de custódia obrigatória. E na mesma linha também do Brasil querer aí uma cadeira, um assento no Conselho da ONU, reforça o compromisso de proteção aos direitos humanos, que nós, né, estamos numa situação ainda muito longe do ideal, embora muita gente fale muito mal dos direitos humanos, sem ter muita consciência de que direitos humanos em sentido amplo são os nossos direitos. Então, sempre é bom... já encerrando, só para dar um dado que acho que é importante para fechar o raciocínio. Depois de tudo isso que foi feito, 3 anos de lei, quando a lei entrou em vigor, a mídia falava o seguinte, em vários jornais falavam, a partir de amanhã vão ter não sei quantos mil presos na rua. Vai ser um absurdo, né? Um desserviço total. Nesse período aumentou em 8% as prisões provisórias. Talvez pela questão principalmente dos juízes acharem que não tem como fiscalizar as medidas cautelares. Então, na maioria das vezes,
não está sendo cumprido, aumentou o número de prisões provisórias, e quem sabe agora com audiência de custódia, que para se ter um panorama também, 40% daqueles que estão sendo apresentados para os juízes do DIPO, que são quem estão fazendo audiência de custódia, para quem tiver curiosidade, no Fórum da Barra Funda, no primeiro andar, tem lá o 5º Tribunal do Júri, ao lado do 5º Tribunal do Júri, é onde tem as audiências de custódia, os juízes do DIPO fazem as audiências ali, 6 juízes pela manhã, 6 juízes pela tarde, né? Das 10 horas às 16 estão tendo essas audiências. Hoje já estão contemplados 48 distritos, dos aproximadamente 100 que nós temos, então o negócio está caminhando bem. Então esse é o lado positivo, a gente não pode só criticar também. Tem que ser otimista, né? Não vai resolver, mas acho que vai melhorar bastante, junto com a tornozeleira. Acho que a gente vai chegar num ponto melhor, para que aqueles que realmente praticam o crime com emprego de violência, de grave ameaça, que fiquem sim encarcerados, mas de maneira digna, que possam trabalhar, que possam refletir, que a ressocialização exista efetivamente, porque hoje ela é utópica. Hoje ela não existe, o Rui pode até falar aqui depois, né? E nós, né, os advogados criminalistas, é sempre bom ressaltar e relembrar que nós não defendemos nem o crime nem o criminoso, nós defendemos o direito. E eu vou encerrar com uma frase de Machado de Assis, que acho que de acordo com esse caos que nós temos aí, que eu acho que se diz muito bem, até em homenagem à audiência de custódia, né, que há situações tão extraordinárias que só comportam soluções extraordinárias. Então, que as soluções extraordinárias venham e que a gente possa melhorar. Espero, de uma maneira ou de outra, ter colaborado, ter passado algum dado, né, para que fomente a reflexão.